nós estamos muito felizes em estar presente aqui nesse dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de novembro, e a FEBAC, através do professor e doutor Alexandre Urikovich Carvalho, tem a honra de trazer aqui nesse dia o professor Fabrício Souza Santos, que vai falar um pouquinho para nós aqui sobre patrimônio cultural e outras coisas mais a esse respeito. Sejam novamente, repito, todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Aqui eu estou falando de Fervedouro, Minas Gerais, né, próximo a Manhuaçu, e aqui está bem frio e chovendo. Então, sintam-se acalorados, né, a gente todo junto pegando um, passando o calor fraterno aos outros. Logo de início, né, eu passo a palavra para Dom Alexandre, para ele dar as considerações iniciais e dar por iniciada, propriamente dita, a nossa sessão. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesta noite do dia 12 de novembro de 2021 para a realização desta grande palestra que será ministrada pelo professor Fabrício Souza Santos, acadêmico benemérito da FEBACLA. E é uma honra poder estar aqui recebendo na plataforma acadêmicos e personalidades de todo o Brasil, com o intuito de trazer informações referente a um projeto que nós criamos recentemente e lançamos oficialmente na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Muitos dos agraciados que vão ser homenageados agora no dia 26 e 27 de novembro, receberam um certificado de defensor do patrimônio histórico cultural brasileiro. Era nossa intenção fazer a outorga desse título na ocasião das datas a qual foram mencionadas. Porém, analisando a importância deste título, a importância desta grande responsabilidade, decidimos, então, convidar o professor Fabrício Souza Santos para que ele pudesse trazer para nós uma palestra sobre o assunto e então, começarmos a oficializar. E tomei uma decisão muito importante, que foi de realizar este evento, dar o ponto de partida em São Luís. Quero dizer que São Luís é uma cidade muito rica em cultura. Confesso para os senhores e para as senhoras que de todas as cidades que eu conheço no Brasil, todas as capitais, eu vejo São Luís uma cidade que conserva bem o seu patrimônio. São Luís, Manaus foram as cidades que mais fiquei, assim, de certa forma, impressionado com a importância do patrimônio e pela preservação. Muitas das vezes, nas nossas cidades, nós temos lá um patrimônio antigo, histórico, uma igreja histórica, né, um monumento histórico, e muitas das vezes ficam abandonados pelo poder público. A nossa intenção é trazer a conscientização para todos nós, para que nós possamos, de fato, cobrar isso das autoridades, para que nós possamos cobrar que os nossos patrimônios sejam preservados. E, por isso, nós instituímos os defensores do patrimônio histórico e cultural. Aqueles que ainda não receberam o seu certificado, com certeza estarão recebendo posteriormente. Mas a nossa intenção é conscientizar, não é só apenas dar o título de defensor do patrimônio histórico, mas trazer a conscientização, trazer o conhecimento, a importância do que é ser um defensor do patrimônio histórico. Então, eu convidei nessa noite, eu gostaria, antes de passarmos para a palestra, eu gostaria de convidar o professor Antônio Norberto, que ele fará uso, nesse momento, da palavra, breves palavras. Ele foi o responsável
pelo nosso encontro em São Luís do Maranhão, e ele estará aqui, né, dando seu depoimento. Boa noite, professor Antônio Norberto. Boa noite, Dom Alexandre, boa noite, Magna, boa noite, Cecília, boa noite a todos que estão aí na plataforma. Mais de 52 pessoas na plataforma, 55. Boa noite a todos, para quem esteve aqui em São Luís, para quem não pôde vir aqui em São Luís, para esse evento bonito que nós realizamos aí, que a FEBACLA realizou, junto com outras entidades, presidentes de academia, um evento muito bonito, onde a gente reuniu aqui em São Luís deputados federais, deputados estaduais, presidentes de academia, acadêmicos, vários escritores, artistas, desembargadores, juízes, promotores, um evento muito bonito, que vai ficar para a história, né? E foi um prazer, assim, ter participado desse evento, ter sido convidado por Dom Alexandre para organizar esse evento aqui em São Luís. Tenho certeza que todo mundo aqui saiu mais rico. Dom Alexandre mesmo deu testemunho agora há pouco sobre a preservação do nosso patrimônio, que se não está 100%, é um patrimônio bonito, é um patrimônio que é considerado o maior acervo colonial português da América, e são mais de 4.000 casarões aqui, fora o patrimônio imaterial, né, tambor de crioula e outras coisas interessantes que tem aqui no Maranhão. E o nosso evento foi abrilhantado pela presença de muitos que estão aqui na plataforma, que puderam aproveitar esses dias aqui no final de outubro, aqui em São Luís. E a casa aqui está aberta, tem muitas coisas para falar, mas nós temos aí o palestrante, como falou do Alexandre. São breves palavras, não dá para palestrar agora. Tá? Então, obrigado, Dom Alexandre, obrigado a todos, São Luís está de portas abertas. Quem quiser falar com o Norberto pode entrar em contato com o Dom Alexandre, se quiser manter contato com a gente. E também dizer que no próximo ano o evento vai ser em Araguaína, né? O próximo encontro, o quarto encontro, vai ser em Araguaína. Já tem muita gente aqui de São Luís que já está preparada para ir para lá. Obrigado a todos que vieram, obrigado a todos aí, e vamos à palestra. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço, meu querido amigo, professor Antônio Norberto, e deixo também aqui que em breve irei convidá-lo para que o nobre amigo possa também trazer uma palestra aqui para nós nesta plataforma. Obrigado. E eu gostaria, então, nesse momento, de retornar ao nosso diretor de cerimonial, o professor Celso Ricardo. Ele estará fazendo um breve resumo do nosso palestrante. Na sequência, o professor Fabrício Santos estará com a palavra. Novamente, boa noite. É um pouco difícil falar sobre nosso querido amigo Fabrício, ou melhor, o professor Fabrício Santos, no dia de hoje, visto que seu currículo, se nós formos declamar ele todo, nós iríamos ficar aqui dias e dias e dias. Então, para ser rápido, nós vamos ler pequenos fragmentos da vida cultural e artística e até mesmo profissional dele. O professor Fabrício de Souza Santos, ele é natural de Manhuaçu, escritor, poeta, colunista, músico, ator, design, ilustrador, artista plástico, restaurador, filiado ao SINAP, Espanha, e à AIP da Unesco, artista sacro, penta-recordista do Ranking Brasil, livro dos recordes e catálogo pela curadoria do College Art BH e circuito internacional CIAB 2009 e 2013. É graduado em Pedagogia pela Unopar, segunda licenciatura em História e Artes, bacharel livre em Teologia pela FATEC São Paulo, bacharel livre em Direitos Humanos, com ênfase em Ciências Sociais pela UEMDDH, Rio de Janeiro, pós-graduado em Literatura, Cultura e Arte na Educação pela FACEG, Minas Gerais, pós-graduado em Filosofia e Direitos Humanos pela FAVEM, especialista técnico em arquiteterapia e musicoterapia pelo Ensino Nacional, cursando Arquitetura e Urbanismo pela Unifasic, metalúrgico pelo Cefet Espírito Santo,
doutor honoris causa multiplex, com 11 títulos de doutor honoris causa, presidente fundador da Academia ACLA-MG, cadeira número 1, benemérito da Federação FEBAC, cadeira número 6, acadêmico efetivo da Academia Manhuaçuense de Letras, cadeira número 3, acadêmico efetivo da Academia Alepom de Ponte Nova, cadeira número 37, e membro de mais 14 academias no Brasil. Diretor-presidente do Gotland Instituto Cultural de Educação e Artes de Manhuaçu, diretor da Secretaria Nacional de Educação e Cultura da OMDDH, embaixador da Paz e defensor dos direitos humanos da OMDDH, diretor de marketing do Lions Clube Cibernético Ecológico, LC12, servidor público municipal concursado e diretor municipal do Patrimônio Cultural de Manhuaçu, e presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, também de Manhuaçu. Esse é a biografia resumida de nosso palestrante, que eu tenho aqui a satisfação de passar as palavras para ele. Mais uma vez, saudações a todos, uma boa noite a cada um de vocês. Eu gostaria de mais uma vez manifestar a minha honra e alegria de estar aqui, podendo falar para cada um de vocês, de cada canto desse nosso imenso país, um pouquinho sobre cultura, porque a diversidade cultural do nosso país é imensa, nós temos muito para poder falar. E eu tentei ser breve, né, o máximo possível, para poder relatar para vocês um pouquinho do que é patrimônio cultural, material e imaterial, falar um pouquinho sobre tombamento de edificações e tentarei ser o mais breve possível, fazendo um recorte, dando alguns exemplos a nível nacional, depois na esfera estadual, chegando na esfera municipal, usando a minha cidade como exemplo. Eu poderia estar usando outras cidades, mas como eu exerço a função aqui no meu município, eu estarei dando exemplo em relação a patrimônios, usando a minha cidade como exemplo. Então, a minha cidade de Manhuaçu, Minas Gerais, fica aqui na região da Zona da Mata Mineira. Nós temos próximo a nós aqui o Pico da Bandeira. Tá? Aqui nós somos da região do circuito do Pico da Bandeira, circuito turístico. E aí, no slide que eu gostaria que o nosso irmão já pudesse compartilhar conosco, tá? Eu vou trazer um pouquinho dessa história. O próprio resumo mesmo biográfico meu já traz essa história que eu já venho há anos já batalhando, militando dentro da defesa do patrimônio, da defesa também desses valores, né? Principalmente dentro da área cultural. Eu comecei a exercer a minha função na Prefeitura de Manhuaçu em 2010, né, como diretor do Departamento de Cultura, peguei, né, essa função aqui, e agora retornando já num cargo, no caso, já efetivo, em 2017, à frente do patrimônio histórico da cidade, e estou até os dias de hoje. Então, aí tem uma breve apresentação, né, a palestra vai ser sobre informação, memória e patrimônio cultural, né, de 2021, apresenta aí o slide do governo atual de Manhuaçu, da prefeitura, e o apoio, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, né, com o CONPAC, que é o Conselho do Patrimônio, né, Cultural de Manhuaçu. Pode passar, Celso. Nesse segundo slide agora de apresentação, eu vou estar falando para vocês exatamente essa primeira ideia do que seja cultura material e cultura imaterial. Então, vejamos aí que a cultura material e a cultura imaterial são dois tipos de patrimônios que expressam a cultura e características de determinado grupo e região. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções, objetos artísticos, e já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como os hábitos, os rituais, e eu vou dar alguns exemplos através de imagens aqui nesses slides. Pode passar, Celso. Nessa próxima, eu trouxe uma igreja histórica, né, no caso de Ouro Preto, é a igreja de São Francisco de Assis, né, como patrimônio, né, no caso, bem tombado, né, e pode saber que muitas coisas que são elementos da nossa cultura, da mineiridade, né, Ouro Preto, ele traz a mineiridade, a essência do barroco mineiro, e aí traz também uma das obras, né, a primeira obra
Aleijadinho, onde ele começou a colocar, né, os elementos do barroco, né, nas esculturas que estão aí, tanto na porta como em vários detalhes da igreja e no seu interior, né? Pode passar, Celso. E aí eu vou começar a exemplificar para vocês, né, alguns desses elementos, porque o assunto é muito aprofundado, né, e eu vou trazer para vocês alguns elementos para vocês entenderem de uma dinâmica mais geral. Então, a cultura material ela é associada aos elementos concretos de uma sociedade, representando a cultura e história de sua população. Então, os bens de natureza material ele pode ser móveis ou imóveis. Eles são considerados bens imóveis as estruturas físicas, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Já os móveis são os bens que podem ser transportados, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivismos, videográficos, fotográficos, cinematográficos. Aqui na minha cidade mesmo de Manhuaçu, nós temos como bem móvel um retábulo de madeira, né, que é do altar da Igreja Imaculada Conceição, do bairro Coqueiro, e nós temos também algumas estátuas, monumentos, né, que são também como bem móveis do município. Aí tem alguns exemplos, né, de bens da cultura material brasileira classificados pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM. E aí dá o exemplo aí, Centro Histórico de Ouro Preto, tá? Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, em Paraty também Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, lá em Pernambuco, o Pelourinho em Salvador, na Bahia. Aí vem o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí, e a Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Pode passar. Aí alguns exemplos de imagem para vocês verem o que é o patrimônio material brasileiro. Nós temos aí alguns exemplos do frevo, principalmente aí, ó, a capoeira. Pode passar também. São patrimônios imateriais registrados. E aí os bens da cultura imaterial, né, como foram falados anteriormente, são os elementos abstratos que fazem parte de uma cultura e dizem respeito às práticas e domínios da vida social de determinado grupo. Então, esses bens podem ser ofícios, saberes, celebrações, formas de expressão e também lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Você aí na sua cidade, com certeza, né, no seu estado, cada um tem a sua cultura, já começa até a imaginar, né, a sua cultura, lembrar dela quando eu vou falando aqui e dando esses exemplos. Então, a cultura imaterial ela é passada de geração em geração, e com isso os bens costumam ser recriados e modificados pelos grupos e comunidades de acordo com o ambiente, através da interação com a natureza e com o contexto histórico da sociedade. Então, no Brasil, nós temos esse instituto, o IFAM, que tem registrado 47 bens imateriais. Eu vou até colocar para vocês e citá-los, tá? Aí nós estamos na página 6, né? Divididos em formas de expressão, saberes, celebrações e lugar. Então, vocês vão conferir agora, neste momento, através dos slides, né? Essa lista completa do patrimônio imaterial do nosso país, que dividido em formas de expressão, saberes, celebrações e lugares. Pode passar, Celso? Nessa agora, né, nós temos aí na parte indígena, né, a arte Kuziawa, pintura corporal e arte gráfica, né? Então, assim, nós temos todos essas formas de expressão, o samba de roda do recâncavo baiano, né, o jongo do Sudeste, lá nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo em Minas Gerais, o frevo lá em Pernambuco, o tambor de crioula lá do Maranhão, matrizes do samba do Rio de Janeiro, né, o partido alto, samba de terreiro e samba de enredo, a roda de capoeira, como foi citada, ela já tem em todos os estados brasileiros essa roda de capoeira. O toque dos sinos também em Minas Gerais, também é uma tradição aqui no nosso estado. O hit chocó, expressão artística e cosmológica do povo de Carajá, lá de Tocantins, no Pará, em Goiás, também no Mato Grosso. Tem o fandango caiçara, lá de São Paulo, também. Carimbó, no Pará. O maracatu, na região de Pernambuco. Né? No caso, o maracatu bate solto.
o cavalo marinho lá também de Pernambuco. Olha quanta cultura traz também esse estado de Pernambuco para a gente. Tem também o teatro de bonecos popular do Nordeste, o Mamulengo, Babau, João Redondo e Casimiro Coco, lá do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará, também tem no Distrito Federal. O Caboclinho em Pernambuco também, olha a quantidade de riqueza que traz aí. O nosso embaixador da paz, aí, companheiro e amigo nosso, aí, o Fernando Martins, deve estar assim, aquele sorriso até no canto, porque só de falar da cultura que traz também o estado dele aí, ele já fica numa alegria muito grande. Aí vem também a literatura de cordel, também presente em vários estados brasileiros, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Ceará, entendeu? Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, então, Paraíba. Então, todos esses estados também têm essa cultura da literatura de cordel. E o Mar Abaixo também, lá no Amapá. Então, pode passar. Aí vem a parte dos saberes, né? Temos aí as paneleiras de goiabeiras lá no Espírito Santo também. Olha que cultura maravilhosa. Nós temos o acarajé na Bahia, né? O queijo de Minas aqui. Quem não veio em Minas Gerais, né, para ver esse queijo maravilhoso? Então, como é forma de categoria, né? Então, assim, eu falei antes lá, eu até falei as expressões e tudo, né? Agora nós estamos nos saberes, aí vem os bordados e artesanatos, que tem em vários estados brasileiros. Aqui em Minas também isso é riquíssimo, trabalhar com artesanato mineiro. Pode passar. As panelas de barros, as cuias lá da Amazônia, né? Nós temos também a viola de coxo, pode passar. Aí vem a parte lá que já até citaram aí no chat aí do forró nordestino, do Bumba Meu Boi do Maranhão, o Olodum da Bahia, os bonecos de Olinda, pode passar. Aí vem o maracatu, a folia de reis. Aqui no nosso estado mesmo a folia de reis é muito forte. Aqui nós temos, aqui na minha cidade tem também a tradição da folia de reis. Eu até fiz parte também do grupo daqui de Manhuaçu, que foi no encontro centenário de folia de reis na cidade de Mutum. Lá tem o costume de fazer a folia de São Sebastião. Então, a gente fez esse trabalho de ir lá apresentar, juntamente com vários foliões do estado inteiro fazendo parte lá. É uma maravilha, é uma riqueza muito grande você respirar, estar lá no meio dessa cultura tão rica. Tá? Então, quem tem lá no seu estado maracatu, aí vem o forró nordestino, Bumba Meu Boi no Maranhão, os bonecos de Olinda, o Olodum da Bahia. Então, você pode ter certeza, é muito rico o seu patrimônio. Então, assim, em cada um, né, eu posso ficar sem citar algum saber de algum estado, mas aí você já conhece o seu saber. Eu só estou dando alguns exemplos assim, mais comuns, mais tradicionais, são os mais conhecidos, né? Mas cada um de vocês, aqueles que estão lá em Sergipe, Amapá, cada um traz também, né, as festas de São João. Então, assim, cada um tem a sua particularidade, né, e traz os seus saberes culturais e patrimoniais. E dando continuidade, né, nós temos também no Rio de Janeiro, igual tem lá o Carnaval, né? Então nós temos o ofício das goiabeiras, né, como foi falado, o artesanato, né, o modo de fazer renda irlandesa, tendo como referência esse ofício em Divina Pastora, no Sergipe, né? O ofício de cineira em Minas Gerais, tem um sistema agrícola tradicional do Rio Negro, lá no Amazonas, saberes e práticas associados ao modo de fazer bonecas lá do Carajá, em Tocantins. Então, assim, é muito rico os quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo, esse sistema agrícola tradicional dessas comunidades. Tem também as tradições das doceiras da região de Pelotas e a antiga Pelotas, né, o Morro Redondo, Ituruçu, o Capão do Leão e o Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul. Então, assim, nós temos também na página 13, né, dando continuidade, as celebrações. Né? Cada um dos seus estados traz a sua celebração religiosa, né, que você é aquele que participa, né, aquele que é católico que participa dessas celebrações. Aí tem aí, ó, o exemplo lá no Pará, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que junta milhões de pessoas. Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, em Goiás. O ritual Iauquial do povo indígena de Enauê,
é até difícil de falar o nome aqui, no Mato Grosso, a festa de Santa Ana de Caicó, no Rio Grande do Norte, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, do Maranhão, festa do Divino Espírito Santo, da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, a festa do Senhor Bom Jesus, do Bonfim, na Bahia, festividade do glorioso São Sebastião, na região do Marajó, festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha, lá no Ceará, a Romaria de Carros de Bois da festa do Divino do Pai Eterno de Trindade, em Goiás, procissão do Senhor Jesus dos Passos de Florianópolis, Santa Catarina, e, ó, complexo cultural também, do Bumba Meu Boi, do Médio Amazonas e de Parintins também no Amazonas. Pode passar. Aí estamos chegando na parte aí dos lugares, né, os exemplos, assim, mas entrando nessa parte final dos exemplos a nível nacional, né? Tem a cachoeira do Iauretê, lugar sagrado dos povos indígenas no rios Uiapés e Papuri, no Amazonas. Tem a Feira do Caruaru, em Pernambuco. Tem a Tava, lugar de referência para o povo do Guarani, no Rio Grande do Sul. E a Feira de Campina Grande, lá Paraíba. Então, aí tem um exemplo dessa imagem aí também da cachoeira de Iauaretê, considerada sagrada para os povos indígenas nos rios Uiapés e Papuri, no Amazonas. E aí, tem algumas pessoas que estavam, assim, assustadas a ver aí uma foto aí de uma torcida, né? Essa aí é a torcida do Flamengo, né? Aí tem uns outros exemplos que eu estou dando aí, mas não é fazer guerra de torcida não, tá? Isso aí é só para trazer como exemplo que no Rio de Janeiro, né, dando um exemplo aqui, a torcida do Flamengo foi escolhida para integrar o conjunto de bens intangíveis que fazem parte do jeito carioca de ser. Também integram esse acervo a banda de Ipanema e também a bossa nova. Já no estado de São Paulo, por sua vez, já destacou o cururu, trovadores que se apresentam em festas como patrimônio imaterial da cultura paulista. Já tem as embarcações conhecidas como tototós no Sergipe, foram homenageadas com essa menção, aumentando a visibilidade do patrimônio cultural regional. Então, passando agora para essa parte, né? Eu quero com vocês, antes de dar uma continuidade, né, a gente trazer um pouco de reflexão sobre tudo isso que eu apresentei para vocês agora de uma forma bem sucinta, superficial e resumida. Por quê? Porque para a gente ter uma noção geral, o que vem a ser realmente essas questões de patrimônio material, patrimônio imaterial, e o que vem a ser realmente patrimônio cultural. Então, eu venho agora, nesse momento, aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Porque patrimônio cultural é um conjunto de valores importantes para uma comunidade, né? Eu vou trazer agora, essa aí é uma figura, imagens da minha cidade, alguns patrimônios culturais da minha cidade. Aí tem presente aí o Palácio da Cultura, essa Casa Rosa, algumas igrejas. Nós temos a Ponte dos Arcos aí, alguns monumentos, tá? E eu, no decorrer, eu vou dando alguns exemplos dessa parte municipal, tá? E aí eu vou aprofundando nesse conceito do patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, como vocês estão vendo nas imagens, pode ser expresso em diferentes meios e maneiras, podendo envolver casas, igrejas, praças, livros, imagens sacras, danças, comidas típicas ou lendas. E para um bem, seja material ou imaterial, possa fazer parte do patrimônio cultural, o mais importante é que esse bem tenha importância para um número razoável de pessoas que se sintam interessadas em protegê-lo. Não apenas os grandes monumentos, né, como a gente vê nos grandes centros, nas grandes cidades. Não somente esses são considerados bens culturais. Mesmo uma pequena casinha lá no interior de Minas, ou interior da sua cidade, ela tem uma importância cultural. Pode também fazer parte desse patrimônio da sua cidade. Então, pense assim, eu estou dando um exemplo aí da minha cidade de Manhuaçu, né? Na pracinha, eu estou lembrando, mas você pode lembrar da pracinha da sua cidade, das recordações que vocês têm, das lembranças dos encontros naquele lugar, de repouso, de bate-papo, de brincadeira, né? Então, isso tudo e pode fazer parte desse patrimônio cultural. E da mesma forma, o patrimônio cultural não envolve apenas coisas antigas, onde eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. O mais importante é a relevância e o significado desse bem para as pessoas.
Então, como eu disse para vocês que eu trabalho no setor cultural, e às vezes a gente pergunta, né, faz aquela questão, a expressão da cultura em si é patrimônio cultural? A expressão dela? Aí eu digo para vocês, já respondendo essa pergunta, que não. Porque cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem, ou então, mesmo não sendo criado por ele, ganha um significado especial. Vou dar um exemplo, né? Como uma montanha que aos olhos humanos é considerado muito bonita. Uma colher, uma cadeira, uma gíria, uma roupa, uma música, tudo isso são expressões culturais, como eu disse no início dessa pergunta, né? Então, toda expressão cultural da cultura é um patrimônio, né? Então, tudo isso são expressões, mas, no entanto, nem tudo é considerado patrimônio cultural. Então, algumas dessas expressões culturais são consideradas mais relevantes que as outras. Possuem um significado mais expressivo para o maior número de pessoas que têm vontade, inclusive, de proteger esse significado. Aí você vai começar a entender o seu papel enquanto defensor do patrimônio cultural, não somente a nível nacional, mas iniciando dentro da sua cidade, dentro do seu município. Como dito, então, né, na resposta anterior, patrimônio cultural são os valores e significados culturais mais importantes para a comunidade, para uma cidade, e não é necessário que os bens sejam grandes, como eu dei exemplo, nas grandes cidades, né? Mas pode ser uma casinha simples dentro da sua cidade que tem esse significado, né? Tanto para a história e para a memória do seu município, pois lá pode ter morado uma pessoa importante de relevância para a história do seu município. Vou dar um exemplo, né? Do próprio Frei Galvão, que ele foi canonizado como o primeiro santo brasileiro em 2007. Imagine, então, se Frei Galvão tivesse nascido numa casinha simples na sua cidade. Então, aquela casa ela passaria a ter um significado importante para a vida, para a história, para a memória do seu município. E isso é importante porque toda expressão cultural, se ela fosse considerada patrimônio cultural, teríamos que proteger todas as coisas realizadas pelo homem, e isso seria impossível. Então, nem tudo que é expressão cultural, ela é considerada patrimônio cultural. Ao mesmo tempo que algumas expressões culturais também podem até ser importantes para algumas pessoas, mas expressam um valor contrário a bons costumes e ao bom convívio social. Vou dar um exemplo que acontece muito nas grandes cidades, né? As pessoas falam que aquilo é arte, mas em outros casos é visto como pichação. Então, tem as pichações, que para alguns falam que aquilo, eles entendem como arte, mas eu fiz até um trabalho aqui na minha cidade, comecei a fazer em 2011 com um projeto de arte urbana, né, o street art, a arte em grafite, e conscientizando exatamente, né, esses jovens, adolescentes, essas pessoas que trabalham com a cultura hip hop, para que eles parem de pichar os muros da cidade, as casas, os comércios, e aí começamos a incentivá-lo a trabalhar com a arte em grafite. E aí nós disponibilizamos um projeto através da Prefeitura Municipal de Manhuaçu, em 2011, que foi inserida e registrada no IEFA, né, na Jornada do Patrimônio Cultural de Minas. E nós patrocinamos esses artistas grafiteiros para poder fazer nos muros do estádio JK aqui da cidade as obras de artes com temáticas ecológicas e temáticas de cunho educativo e cultural, né? Olha como é importante o setor público financiar, patrocinar grandes projetos como esse. E o ano passado, né, o ano retrasado para o ano passado, nós começamos a trabalhar, né, com a Lei Aldir Blanc e fizemos um novo projeto e refizemos novamente esse trabalho, patrocinando exatamente esses artistas que fizeram um trabalho belíssimo na nossa cidade aqui da arte em grafite. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês no decorrer das palestras. Então, voltando à temática, né, já que nós entendemos que as expressões culturais nem todas podem ser consideradas patrimônio cultural, né, então, como podemos saber que um bem é um patrimônio cultural? Talvez você tenha exatamente, está com essa pergunta neste momento.
Então, vou responder para vocês que, para ser considerado um patrimônio cultural, não é preciso que ele seja obrigatoriamente tombado. Depois eu vou explicar para vocês o que vem a ser tombamento. Então, é preciso que haja uma vontade coletiva de proteger esse bem por causa do seu valor cultural. Em alguns casos, mesmo que não haja vontade coletiva, por desconhecimento ou por ignorância das pessoas, é preciso que haja um impulso público que mostre o valor cultural do bem em causa. E eu estou iniciando aqui na minha cidade, como exemplo, um programa que ainda não tinha sido executado em governos anteriores. Nós iniciamos um programa de educação do patrimônio cultural, em que desenvolvemos uma cartilha do patrimônio cultural, colocando os bens todos que eram inventariados, registrados, bens tombados do município para o conhecimento e para ser feito um trabalho nas escolas de conscientização e de informação. Esse ano, por causa da pandemia, eu não consegui fazer em todas as escolas públicas, mas nas particulares, por ter iniciado o protocolo e ter conseguido, né, colocar os alunos todos de acordo com as proteções devidas, eu consegui iniciar esse ano nas escolas particulares do município, né, até o 9º ano, eu fiz essas palestras e entreguei as cartilhas do patrimônio e as crianças adoraram conhecer. Muita gente, nem professores, às vezes não conheciam toda a riqueza do patrimônio do município e essas cartilhas favorecem muito a isso. Então, nesse programa, eu acabei apresentando para a nossa cidade de Manhuaçu e ao Conselho do Patrimônio, a qual eu participo, em que os conselheiros também aprovaram essa ideia. Nós tivemos agora a apresentação e aprovação de um programa inovador. Nós vamos lançar, durante 4 anos consecutivos, cartilhas atualizadas do patrimônio, né, todo ano, com a participação dos alunos das escolas, criando um mascote do patrimônio que irá ilustrar a cartilha. As crianças adoraram a ideia. Nós vamos iniciar um programa chamado Documentário Audiovisual de todos os bens tombados do município, né? E fazendo entrevistas com pessoas, colocando fotos, fazendo esse acervo, né, audiovisual para que você possa assistir, ver pessoas que fizeram parte da história do município e conseguiram ainda pegar um relato da sua história. Outra coisa, nós iremos lançar livros, né, da arte sacra do município. Nós temos os valores aqui no meu município mesmo, né, nós temos nas arquiteturas, tanto das igrejas como de alguns comércios mais antigos, o ecletismo em alta, a Art Nouveau, a Art Deco. Então, assim, nós temos esse estilo que é da década de 20 à década de 40, quando começou a desenvolver o povoado aqui da minha cidade de Manhuaçu. Então, tem tudo isso, né, colocado em forma de documentário. Então, essas ideias que nós vamos fazer aqui, nós vamos lançar uma revista também, em que nós iremos mostrar os patrimônios e também os atrativos turísticos. Então, os 2 conselhos da cidade vão estar se comunicando através de uma ação, lançando uma revista, o Conselho de Turismo e o Conselho do Patrimônio Cultural, e isso vai ser também para sempre mostrar que nós estamos fazendo uma difusão do nosso patrimônio para que seja preservado e salvaguardado, e que essa lembrança fique sempre vivo na memória. Então, essa é uma das preocupações principais na preservação e na defesa do patrimônio. Aí vem a pergunta, antes de passar para o próximo slide, vem a pergunta: por que preservar o patrimônio cultural? Para que defender o patrimônio cultural? Aí eu respondo para vocês essa pergunta que nos instiga, né? Não existe patrimônio cultural de uma só pessoa. Aí você vai começar a entender a dimensão do patrimônio cultural, porque os bens culturais são compartilhados por vários indivíduos e isso gera um sentimento de pertencimento a uma coletividade. Quando conhecemos e cuidamos do patrimônio cultural da nossa cidade, enxergamos nela uma extensão da nossa própria casa. E por isso mesmo cuidamos ainda com mais carinho, com mais dedicação, porque é como se fosse nosso. Isso é importante. Não importa que tipo de manifestação cultural seja. Ela pode ser uma igreja ou até mesmo uma pista de skate.
né? Se as pessoas compartilham o mesmo sentimento de apreço por esses bens, elas irão cuidar e participar mais da vida em comunidade. Por isso, meus irmãos, é importante, né, essa palestra sendo feita exatamente pela FEBACLA, né, para que cada um de vocês no seu estado, na sua cidade, né, possa entender o seu papel enquanto defensor da cultura, do patrimônio cultural. Porque preservar o patrimônio cultural também é respeitar a memória, a identidade do seu município. É em respeito à memória das pessoas que criaram ou transmitiram um bem cultural através das gerações, né? E aí você começa a pensar, aqui na nossa cidade nós temos a festa tradicional da cidade, que o ano passado eu inventariei, fiz o trabalho já, indicando ela através do Conselho do Patrimônio Cultural da minha cidade, e aprovada pelo Conselho, ela foi inventariada. Aqui é chamada Feira da Paz. Nós temos ela, uma festa tradicional do município. E na sua cidade, com certeza, tem a festa da cidade, a festa tradicional e festas religiosas tradicionais. Aqui no nosso município tem um padroeiro da cidade, São Lourenço. No dia 10 de agosto, nós fazemos a festa do padroeiro, nós temos a festividade, e aí vem o batalhão que comemora também a sua fundação, o 11º Batalhão da Polícia Militar, né, de Manhuaçu, que já tem mais de 50 anos, né, ele também comemora o seu aniversário no mesmo dia da festa de São Lourenço. E aí vem a banda de música da Polícia Militar, patrimônio imaterial do nosso município. Ela foi registrada como patrimônio material no ano de 2019. Então, olha quanta riqueza que nós estamos trabalhando através do Conselho, através dessa vontade de defender, de salvaguardar essa memória da minha cidade. Então, cada um de vocês pode fazer isso na sua cidade também, e é por isso que esse projeto do Alexandre é tão importante para nós, é instigar cada um de nós e levantar essa vontade mesmo de proteger e de lutar pela identidade, pela memória, pela nossa história que não pode ser perdida, né? Um povo sem memória, sem história e tudo, não tem cultura, não tem. Então, assim, é isso que eu quero passar para vocês e vou apresentar a partir do próximo slide. Pode passar, Celso. Aí vem as perguntas. Eu gostaria que cada um de vocês, antes de eu passar nessa primeira parte, né, se alguns de vocês já conhecem essas perguntas, né, aí vem, o que é memória? Né? Que você já vai começando já, o que é para você memória? O que são para vocês os bens culturais? Essas perguntas são para a gente poder fazer essa recapitulação de tudo que eu passei para vocês, das informações desde o início dessa palestra, né? O que significa, então, para você, né, o significado cultural, o que é patrimônio? Né? Agora, se você não sabia, agora você já sabe falar, você já sabe responder essas respostas, essas perguntas. Né? O que é patrimônio cultural tangível e intangível? O que é patrimônio natural e edificado? Né? Então, para responder essas perguntas, eu vou passar rapidamente, tá? São slides rápidos, só para vocês entenderem e vocês ficarem realmente com essa informação já enraizada, para que um dia você, quando assumir a sua função de defensor do patrimônio cultural na sua cidade, você já sabe realmente o que você realmente está defendendo. Pode passar? Aí tem uma imagem, tá? Só apresentando rapidamente para vocês, é a igreja matriz da minha cidade, que é um patrimônio também. Aí tem a imagem de São Lourenço, que é dentro da Praça Cordovil Pinto Coelho, que é um conjunto paisagístico tombado do município de Manhuaçu. Pode passar? Então, o que vem a ser memória? É a imagem viva de tempos passados ou presentes. Os bens que constituem os elementos formadores do patrimônio são ícones repositórios da memória, permitindo que o passado interaja com o presente, transmitindo conhecimento e formando a identidade do povo. Pode passar? Aí eu passo para vocês, então, a vista panorâmica da praça da minha cidade, né? Que vocês também têm a praça de vocês, né? A parte religiosa, né? A parte que integra o setor sacro da sua cidade. Então, essa aí é o conjunto paisagístico da minha cidade, onde pega integrando a Praça Cordovil Pinto Coelho com a igreja matriz da minha cidade, e ela que traz elementos da arte, Art Deco, né, desse estilo que foi tão predominante, né, que saiu do ecletismo e em período de transição para o estilo moderno.
Pode passar. Então, o que são bens culturais? É o registro físico ou não, de elementos da realidade cultural ou natural, passada ou presente. É todo elemento material ou imaterial capaz de traduzir o momento cultural ou natural de grupos sociais ou de ecossistemas. Então, existe também aqui as obras de Portinari, Niemeyer, Villa-Lobos, Jararaca e Ratinho, Pixinguinha, a receita da pamonha, da cachaça, o descascador de café, a tecnologia dos fogões, tá? A lenha, a Amazônia, o Pantanal, a onça pintada, a peteca, as rendas do Ceará, o coarupe e os cocares, etc. E aí o seguinte, eu sei que o meu tempo já está um pouco avançado, tá? Eu não sei se eu ainda tenho mais 5 minutos para concluir, que o slide teria muita coisa, mas eu irei assim, como são muitas informações para poder passar e tudo, né? Eu até peço ao Dom Alexandre para saber se eu tenho mais 5 ou 10 minutos ainda, só para concluir. Sim, fica à vontade. Tá? Exatamente porque nós temos muita informação, né? E para aprofundar em algumas questões a gente fica assim meio limitado mesmo, né? Mas pode passar então, Celso. Essa aí é uma igreja no estilo Art Deco, né? Um período já um estilo mais francês. Aqui é uma igreja da minha cidade, do distrito de São Pedro. Digo para vocês que isso aí foi um problema que teve na minha cidade. Eu dou um exemplo para vocês, né? Que a comunidade não sabia que essa igreja tinha esse valor histórico e tudo. Não sabia, não conhecia os elementos. E elas começaram a mexer nessa igreja sem autorização do conselho, né? Então, o que acabou acontecendo? O Ministério Público fez uma intervenção nessa igreja. Ela ficou paralisada nas suas obras internas, que eles começaram a descaracterizar a igreja, e através disso, né, ela ficou embargada. Então, 2 anos ela não podia mais mexer, não podia fazer mais nada nela, nem funcionar com as missas que tinha. Então, olha como é sério você cuidar de um patrimônio, olha como é sério você preservar, e olha como é sério não ter conhecimento sobre o que você pode e o que você não pode fazer no bem. Então, eu tive que, no final de semana que passou agora, no dia 7 de novembro, eu fui convidado a fazer uma palestra para essa igreja que eu apresento para vocês. Lá fizeram parte dessa palestra vários coordenadores de setores da comunidade, o próprio pároco foi fazer parte dessa palestra, e com isso eu tive que explicar para eles como eu pude fazer um trabalho de relato de inventário para que eu pudesse essa igreja sair desse embargo que tinha do Ministério Público. E aí descobrimos que dentro dessa igreja tinha o piso histórico feito artesanalmente no período do Art Deco de ladrilho hidráulico. E foi através da justificativa de preservação desse piso histórico que a igreja pôde ser, ela saiu desse embargo em si, e depois com a chamada proteção através do tombamento, das medidas e diretrizes de preservação desse bem, do entorno dele, das características que estão até hoje, né? Que aí que acontece? O padre assumiu essa responsabilidade juntamente com a comunidade, porque ela conheceu exatamente o que bem ela estava recebendo. E aí acaba acontecendo de muitos lugares, muitas cidades, né, terem a sua casa histórica descaracterizada por intervenções, né, perdida exatamente esse valor, né, ou ser demolida de uma noite por dia, né. Acontece também muito na minha cidade, vários bens se perderam da noite por dia, entendeu? Sofreram intervenções depois, multas, mas aquele bem, ele se perdeu. Então, assim, como defensores, eu peço a cada um de vocês, né? Eu vou parar nesse slide só para me fazer as recomendações finais, tá? Mas é isso que eu digo para vocês. Busquem trabalhar incessantemente na difusão do patrimônio, da história da sua cidade, do seu município, tá? Por quê? É através da educação que vamos realmente formar pessoas capazes de realmente proteger e defender o patrimônio cultural, não somente do nosso município, porque tudo que é do nosso município faz parte do nosso querido Brasil. Então é patrimônio nacional, é a nossa história, é a riqueza, a diversidade do nosso país que estamos protegendo. E a partir do momento que fazemos isso, no nosso município, já é a sementinha que estamos plantando, né? Através da criança que está aprendendo a conhecer a igreja que o seu avô ajudou a construir, e vice-versa,
né? Então, com certeza, é muito importante abraçar esse projeto que o Dom Alexandre está fazendo através da FEBACA, de suscitar, levantar, né, novos defensores do patrimônio cultural e que possamos assumir esse compromisso de ser um defensor na nossa cidade. Então, deixo um abraço para cada um de vocês, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e fiquei uma boa parte ainda sem poder falar, porque é muita riqueza, muita informação, mas ficará para uma outra oportunidade fazer uma nova etapa de conscientização. Ó, pode saber que tem muitas informações que eu acabei não apresentando, ele está passando de forma rápida, tá vendo? Né? Que são detalhamentos sobre processo de tombamento, de inventário, como que funciona cada uma dessas informações, né? Trazendo para vocês exemplos de como funciona aqui no município, né? Ali teve a foto do Conselho do Patrimônio, a cartilha que eu faço de educação patrimonial com o pessoal exatamente aqui do Conselho em si, né? Uma coisa interessante que aqui na nossa cultura nós trazemos muito de Manhuaçu, que a gente pode falar que Manhuaçu fez uma coisa inédita no nosso país. Ele foi por 22 dias, né, declarado aqui, decretado como República de Manhuaçu, independente, né, do Brasil. E é uma história que aconteceu aqui na nossa cidade, que tem intervenção, lançou até livro disso, né, que foi o Coronel Serafim Tibúrcio. E tem até livro falado, República do Silêncio. Mas isso é uma outra história que futuramente, numa outra oportunidade de palestrar para vocês, irei trazer o conhecimento de todos. Então, fico aqui, o meu abraço a cada um de vocês e mais uma vez um agradecimento pela a paciência de vocês de poder escutar. Aí tem uma imagem aí agora do Manhuaçu, nós temos agora um castelo do café. É o único castelo no mundo que é voltado para a temática do café. E aí já convido o nosso príncipe Dom Alexandre para conhecer agora esse castelo que ele não havia conhecido ainda na sua visita aqui à minha cidade. Agora já tem uma atração turística para ele conhecer aqui e fazer foto. E assim como convido a cada um de vocês a conhecer também a nossa querida cidade de Manhuaçu, aqui na zona da Mata Mineira. Fique com Deus, passa a palavra ao nosso querido aí, mestre de cerimônia, Celso Ricardo. Bravo, bravo. Muito bom. Muito bom. Parabéns, professor Fabrício. Parabéns. Muito rica a sua palestra, muito rica mesmo. Com certeza, o nosso conhecimento, né, a partir de hoje, no que tange ao patrimônio histórico, né, ganhamos muito, né, com a sua palestra. E quero aqui, desde já, dizer que aprendemos muito sobre o que é patrimônio histórico material e o que é patrimônio imaterial. Então, desde já, eu quero agradecer a todos também que participaram e quero dizer para vocês que teremos outras palestras como esta, falando do patrimônio histórico, cultural. O professor Fabrício estará ministrando em outras ocasiões. Também convidaremos o professor Antônio Norberto, também um grande historiador. Inclusive, o Antônio Norberto ele resgatou a história do estado do Maranhão, que lá na história do Maranhão, para quem não sabe, a maioria conhece, sabe que existiu aquela divergência ali. O Maranhão foi descoberto por quem? Por franceses, pelos portugueses, e o Antônio Norberto, através de suas pesquisas, ele conseguiu, de fato, né, levantar, né, ele fez todo o trajeto daquele que foi o fundador do Maranhão, né? E, assim, nós ficamos agradecidos porque essa palestra é muito rica para todos nós, né? E, com certeza, professor Fabrício, estarei visitando esse castelo do café, com a temática do café, né? Eu que sou apaixonado por café, agora há pouco estava aqui tomando um cafezinho aqui, né? Não pode faltar. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Mais uma vez, e dizer que o nosso objetivo é conscientizar a todos
quanto à importância do patrimônio histórico e cultural. Eu estive em São Luís recentemente, o Norberto ele falou aí que tivemos ali a presença de deputados, de senadores, e eu falei justamente conscientizando a todos. É dever do deputado, é dever do senador, é dever do prefeito, é dever do governador, é dever do vereador, é dever da sociedade, é dever de todos nós, porque o patrimônio ele não é da classe política, o patrimônio é nosso. O patrimônio é da humanidade, o patrimônio é da sua cidade, o patrimônio é do seu estado, o patrimônio é da nação, o patrimônio é de todos nós. E se é de todos nós, compete a nós zelarmos por ele e cobrarmos as autoridades. Esse é o nosso objetivo, conscientizar a todos quanto à preservação e à valorização do patrimônio histórico e cultural. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, meu muito obrigado a todos vocês, e nesse momento eu quero agradecer também ao Celso Ricardo, nosso diretor de comunicação social, quero agradecer o pessoal da Calanto, né, da cidade Araúna, né, que vai estar recebendo o próximo encontro nacional das academias em 2022, lá no Tocantins, né? Eu quero agradecer a todos vocês de todo o Brasil que estiveram aqui nessa noite de sexta-feira, aqui ouvindo esta palestra que, com certeza, traz grande conhecimento para todos nós. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e fiquem com Deus.